Aqui existe um instituto de pesquisa muito especial. Todas as crianças que ficam ali possuem habilidades sobrenaturais e são diferentes das pessoas normais. Mas ninguém esperava que esse centro escondia segredos horríveis. Esta é uma história de drama e ficção científica baseada no livro O Instituto, do Stephen King. Na quadra de uma escola, estudantes do ensino médio faziam uma prova. Entre eles estava Luke Ellis, um garoto de 14 anos com inteligência incrível. Quando terminou a prova, levantou a mão, mas a professora pensou que ele queria ir ao banheiro. Só que na verdade ele já tinha acabado tudo. Na escada da escola, um grupo de alunos se aproximou perguntando por que um garoto mais novo estava fazendo a prova ali. Uma delas perguntou qual foi a resposta de uma questão e percebeu que teve resposta diferente da dele. Então ele fez o cálculo e resolveu para ela. A menina viu que estava errada e saiu envergonhada. Em outro lugar, Tim Jameson estava prestes a viajar para Nova York, mas ao descobrir no aeroporto que o voo estava lotado, desistiu da viagem. Em vez de remarcar, foi para a beira da estrada. Conseguiu carona com uma motorista que transportava caixas de livros. Em troca de ajudá-la a descarregar, seguiu com ela até a biblioteca pública de Denison, no Maine. Naquela noite, enquanto Luke jantava com os pais numa pizzaria, conversaram sobre o futuro acadêmico dele. O diretor da escola já estava falando sobre ele entrar numa universidade como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Isso deixava os pais preocupados. Durante a conversa, a forma de pizza de metal se mexeu sozinha e caiu no chão. Perto dali, uma mulher observava ele sem dizer nada. Mais tarde, Luke mexeu no computador, depois foi dormir. Quando a família dormia, aquela mulher da pizzaria voltou, com uma equipe. Eles invadiram a casa, e ela foi para o quarto do Luke. No momento que ele abriu os olhos, ela borrifou algo no rosto dele e ele desmaiou. No dia seguinte, Tim chegou em Denison, uma cidade tranquila do Maine. Tim leu um anúncio sobre vaga para vigia noturno, um patrulheiro que verifica as portas e mantém a cidade segura depois que escurece. Ele se candidatou e o policial local ficou surpreso com o interesse dele. Tim mencionou que serviu nas Forças Armadas e depois trabalhou na polícia. Tim tinha se envolvido num incidente trágico. Atirou acidentalmente e matou um adolescente suspeito de planejar um massacre num shopping. Após conversarem, o policial disse que ele estava super qualificado. Se quisesse, a vaga seria dele. Quando Luke acordou num quarto igual ao dele, mas quando abriu as cortinas viu que estava em outro lugar. Saiu do quarto e conheceu uma adolescente chamada Keisha. Ela explicou que estavam numa instalação secreta conhecida como Instituto, no Maine. Ela perguntou se ele era telepata ou telecinético. Telepata lê mentes, telecinético move objetos sem tocar. Luke disse que tinha poderes telecinéticos fracos. Keisha revelou que era telepata. Ela explicou sobre o lugar. Nenhum contato externo era permitido. As crianças não tinham como falar com as famílias. A senhorita Sigsbee supervisionava as operações. O Dr. Hendricks cuidava dos procedimentos médicos. A equipe monitorava ele pelas câmeras, observando como permanecia calmo. Após contar tudo, Keisha de repente beijou Luke sem avisar. Antes dele reagir, Stackles, o chefe da segurança, apareceu e mandou o Luke se vestir. Ele tinha encontro com a senhorita Sigsbee. Enquanto isso, Tim assumiu o cargo. A oficial Wendy Gullickson apresentou a função de forma debochada. Ela protegia a unidade e não gostava de estranhos, principalmente os que zombavam dos costumes locais, como a tradição do Niter. Tim comentou que seu avô já teve o mesmo emprego. Enquanto era conduzido pelo corredor, Luke viu Michelle, a mulher que sequestrou ele. Ele tentou se aproximar, mas Stackles e outro guarda impediram. Continuaram puxando ele pro escritório. No escritório, a senhorita Sigsbee informou que o trabalho do instituto era extremamente importante. Segundo ela, os esforços das crianças ajudariam a salvar vidas. Ela deixou claro que as crianças deviam seguir todas as regras sem resistir. A regra principal era obedecer totalmente à equipe. Cada criança tinha horário para injeções e testes. Recusar não era permitido. A senhorita Sigsbee também disse que quando uma criança terminasse o tempo no instituto, todas as memórias seriam apagadas. Depois disso, elas são devolvidas para as casas como se nada tivesse acontecido. Quando Tim começa a patrulha dele, ele se depara com uma senhora desconhecida que é moradora de rua. Todo mundo na cidade trata ela como maluca, pois não entendem a habilidade de telepatia dela. A mulher se comporta como se já soubesse detalhes pessoais sobre ele,
embora nunca tenham se encontrado antes. Apesar de não compreender como a idosa consegue ler os pensamentos dele, o Tim fica intrigado. Ela se apresenta como Ana e aconselha ele a ficar longe da Rota 10, onde fica o suposto centro de pesquisa de doenças infecciosas, que na verdade é só um disfarce para camuflar a existência do instituto. No elevador, Stackles e Michelle conversam sobre trazer o próximo sujeito, e embora Michelle não esteja satisfeita, o sequestro do Luke foi apressado, aparentemente por causa da oferta do Instituto de Tecnologia. Por causa disso, o processo não saiu como planejado. Enquanto a Michelle sai do instituto de carro, uma família perdida para na portaria pedindo informações. O guarda explica que o local é um laboratório de pesquisa e dá as direções para eles seguirem viagem. Mais tarde, Luke é escoltado pela Maureen para encontrar outro membro da equipe. Enquanto caminham, ela diz para ele que as crianças que seguem as regras e mostram obediência podem ganhar fichas. Essas fichas podem ser usadas em máquinas de venda automática em toda a instalação para comprar lanches e pequenas recompensas. Luke então encontra outro membro da equipe que dá mais instruções para ele. O homem ordena que Luke se sente numa cadeira para implantar um chip na orelha dele. Quando Luke hesita e se recusa a cooperar, um membro da equipe dá um tapa no rosto dele. Luke finalmente se senta. O homem então usa uma ferramenta para prender um chip na orelha do Luke. Parece ser um dispositivo de rastreamento. Tim está hospedado no Hotel Stanton em Denison, um lugar administrado pelo Olister. Quando Tim sai, ele tropeça nele e eles conversam sobre um animal que Olister está segurando. Quando Tim vai até a Anne, ela diz que evita o Olister porque culpa ele por interferir nos sinais de rádio dela. Tim dá de ombros e sai. Mais tarde naquele mesmo dia, Keisha vai até o quarto do Luke para levar ele pro jantar com as outras crianças. Ele agora tem o mesmo pedaço de metal preso na orelha, embora ninguém saiba exatamente para que serve. Durante a caminhada, Keisha beija Luke mais uma vez. Desta vez, ela dá uma explicação. Ela conta para ele que 3 dias depois de chegar no instituto, ela foi colocada de quarentena. Ela não revela o nome da doença ou exatamente o que aconteceu com ela, mas acredita que ainda pode estar com ela. Ela explica que se Luke pegar o que ela tem, isso pode atrasar a transferência dele para a segunda parte. Segundo ela, ficar doente pode realmente manter ele mais seguro por um tempo. Keisha e Luke chegam no refeitório, onde Luke é apresentado para mais crianças com habilidades incomuns. 2 delas, George e Iris, são telecinéticas. Enquanto o grupo conversa, Luke aprende sobre um sistema de classificação usado no instituto. As crianças são rotuladas como TP ou TK. Cada uma dessas categorias é dividida em positivo e negativo. Um negativo não pode controlar a habilidade quando quer, enquanto um positivo pode. Para demonstrar, George usa o poder telecinético dele para derrubar um copo d'água e fazer a água derramada flutuar no ar. Outro garoto logo se junta a eles. O nome dele é Nick, embora a maioria das crianças chame ele só de Nick. Ele parece mais amargo que os outros e mais abertamente irritado por estar preso no instituto. Enquanto continuam a conversar, Luke descobre que a faixa etária entre as crianças é ampla. A mais nova tem 10 anos e a mais velha, 19. Michelle se hospeda num quarto de hotel com Kate, carregada de culpa. Ela confessa as dúvidas sobre o instituto e fala sobre tornar os segredos públicos, mas Kate mata ela sem hesitar. Ela foi enviada pelos Stackles para ver se Michelle era confiável. Luke sai para o parquinho em busca de um pouco de silêncio. Lá, ele encontra Nick sentado num banco fumando. Nick convida ele para jogar xadrez e Luke aceita. E aí, galera? Esses foram os primeiros episódios de O Instituto 2025, uma série de drama e ficção científica baseada no livro O Instituto, do Stephen King.